E aí, cancerianos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura de quem é o seu próximo amor. Para quem frequenta o canal aqui já sabe como funciona. Nessa leitura, como o nome indica, a gente tenta descobrir quem é que está entrando na sua vida amorosa ou o próximo relacionamento que seja forte, estável, interessante e marcante para sua vida. Lembrando, claro, que é uma leitura bastante geral, então talvez não encaixe com você e tá tudo bem. Talvez a sua mensagem esteja em algum outro vídeo meu, no vídeo de algum outro tarólogo, porque a gente tem tarólogos incríveis aqui no YouTube. E a espiritualidade nunca deixa a gente sem mensagem, então talvez no YouTube inteiro você consiga encontrar uma mensagem aí de acordo com o que você precisa ouvir. Também é uma leitura atemporal, tá, pessoal? Então, independente do momento em que você chegar aqui, se ressoar com a sua história, talvez seja uma leitura para você, ok? Dez de ouros. Uma das minhas cartas favoritas, tá? Principalmente porque traz um quesito aqui de estabilidade, e eu gosto bastante do quesito de estabilidade. Tem essa energia de terra que traz uma determinada firmeza, tá? Talvez de momento seja isso que o canceriano tá buscando. Nem sempre uma firmeza que precisa vir de uma relação amorosa, mas sim uma estabilidade de eu ter a minha vida em um ponto em que ela tá tranquila. É por isso que eu gosto tanto do 10 de ouros. Representa um desejo, representa uma situação em que tudo tá bem. Eu tenho o apoio de quem eu amo, eu tenho a presença de quem eu amo, não precisa ser física, tá? Eu tenho pessoas com quem eu posso contar, eu tenho situações nas quais eu posso confiar. Seja porque eu já aprendi a lidar com essas situações, seja porque essas situações talvez estejam numa energia comum para minha própria existência, alinhados com a minha própria existência. A gente vai, claro, ir um pouquinho mais fundo para ver ao que se refere esse 10 de ouros logo no começo da leitura, tá? Mas essa energia do 10 de ouros, além de ter a tal estabilidade da qual a gente já estava falando, traz também uma ideia de finalização de ciclo, uma vez que é uma carta de número 10. Não precisa ser um grande ciclo, não precisa ser uma coisa que super mudou a minha vida, pode ser apenas um momento em que eu mudei a minha visão a respeito do que é essa estabilidade, do que é essa tranquilidade, e aí então eu passo a buscar ou passo a valorizar o fato de eu já ter essa estabilidade. Vamos ver o que mais aqui. Três de copas, tá? É uma coisa que segue muito a linha do que a gente vinha falando aqui. Há uma certa alegria barra comemoração aqui, talvez de eu ter chegado em um ponto em que as coisas estão boas novamente. As coisas estão boas, as coisas estão estáveis, as coisas estão em um ponto de tranquilidade que eu lutei muito para chegar. É claro que, como eu disse, não precisa ser uma alegria coletiva, como representam essas duas cartas aqui. Às vezes é só um contentamento interno no sentido de eu já passei por muita coisa nessa vida.
Eu passei pelos meus sofrimentos, eu passei pelas minhas alegrias e agora eu chego em um ponto da minha vida em que parece que eu tô alinhado, parece que eu tô equilibrado e que os resultados externos desse equilíbrio são muito parecidos com os resultados internos, como não podia deixar de ser, que eu venho obtendo. Então, talvez aqui um canceriano tenha passado por diversas questões de vida e tenha chegado aqui num ponto da existência em que ele pode respirar aliviado. Não só porque tudo parece que está encontrando o seu caminho, a sua tranquilidade, mas também porque eu cheguei em um ponto em que eu consigo criar para mim essa tranquilidade. E é aí que reside a principal tranquilidade. Se eu consigo alcançar um ponto que me é tranquilo, mas qualquer vento, qualquer evento pode tirar essa tranquilidade, eu não fico tranquilo de verdade. Não é verdade? É arriscado. Então, se eu chego num ponto em que eu aprendi a conseguir isso para mim, eu só tenho motivos para comemorar, porque aí eu sei que ninguém pode tirar de mim aquilo que eu conquistei e ninguém pode tirar de mim aquela estrada que eu já aprendi a percorrer. Se eu aprendi a chegar até determinada situação, pode vir o mundo e tirar aquilo de mim que eu consigo chegar de novo ali. Podem vir as pessoas e tentar tirar aquilo de mim. Eu sei que são resultados, que são situações e que são até pessoas que eu já conquistei e que eu sei como manter na minha vida. A gente, claro, vai aprofundar essa situação aqui, mas de qualquer maneira é aquela sensação de que eu cheguei em um porto seguro. Eu cheguei em um porto seguro, tá? E é claro que é um porto seguro em que o canceriano pode confiar nele mesmo. Senão, não é um porto seguro. É um porto seguro em que o canceriano tem essa segurança vinda da própria autoconfiança de eu cheguei até aqui porque eu conquistei, eu cheguei até aqui porque eu fiz um trabalho interno e esse bem-estar, essa comemoração, essa estabilidade não depende de mais ninguém. Então, como depende de mim e eu sei que eu posso conquistar novamente, eu não tenho mais a intranquilidade de perder. Bacana, gosto da energia, tá? Em termos de a gente pensar na parte amorosa, no sentido dessas cartas aqui, é muito eu não estando numa necessidade gigante de ter alguém na minha vida. É claro que o ser humano aqui na 3D tem essa necessidade de companheirismo, somos seres sociais, tá? Enquanto a gente não sair aqui dessa situação de terceira dimensão, de mundo, de expiação e provas, a gente não vai conseguir simplesmente ser desprendido, simplesmente ser tranquilo. A gente precisa sim de uma companhia, a gente precisa sim de alguém que nos entenda e que olhe para a vida de uma maneira parecida com a gente. Então não é esse tipo de desprendimento que eu tô falando, de não quero ninguém, não é isso, tá? É o desprendimento de eu perceber que tudo aquilo que eu quero fazer em algum momento, em casal, eu consigo fazer aqui sozinho, eu consigo me fazer feliz. E aquilo que a gente estava falando a respeito do sonho de uma relação comprometida, de uma relação até quase que espiritual. É claro que o Hierophante não fala só sobre isso, tá? Ele fala sobre essa questão de uma união abençoada, mas traz muito a ideia de eu encontrar uma pessoa com quem eu tenha uma simbiose interessante, uma pessoa que tenha aqui junto comigo os mesmos objetivos de vida, que enxergue a vida de uma maneira parecida, claro que nunca vai ser igual, né?
mas que tenha essa mesma visão de como a gente quer construir alguma coisa. É como eu estava falando em uma leitura que eu gravei ontem, não vou me lembrar o signo, a respeito dos opostos. É claro que os opostos se atraem no sentido de atração sexual, no sentido de química. Sim, os opostos se atraem bastante. Mas para se construir alguma coisa, se você tá com uma pessoa que representa o seu oposto, complica um pouquinho, né? Porque se eu quero estabilidade e a pessoa é o meu oposto, a gente nunca vai conseguir achar um ponto em que os dois ficam felizes. Os objetivos são diferentes. Então há sim essa combinância ali quando são opostos, mas na verdade a coisa só funciona quando são dois dispostos, né? E quando eu tô aqui sonhando com essa questão que o Hierofante traz a respeito de companhia, é uma companhia em que essa relação pode ser o meu santuário, em que essa relação pode ser o lugar tranquilo e quentinho que eu encontrei na Terra. Na verdade, não existe muito motivo para a gente entrar em uma relação se a gente não tiver muito essa sensação aí, né? De tranquilidade, de perenidade, de permanência. Essa coisa de saber que eu tô com uma pessoa com quem eu posso contar e que, se não me entende, vai fazer o possível para entender, em que a gente trabalha com o diálogo, em que a gente tem uma visão parecida a respeito das coisas. Então tem muito esse desejo aqui, eu sinto que a leitura começa com muito mais um desejar do que um simplesmente ter. Talvez, inclusive, esse 10 de ouro seja um objetivo se eu ainda não cheguei ali. E esse 10 de ouros ele também pode representar a construção de um lar sólido, observa. É uma carta que fala de lar. E quando eu estou falando de Hierofante junto com o 10 de ouros, eu estou falando sim de uma união que eu sinto que é abençoada, de uma união que eu sinto que a gente tem aí uma parceria espiritual, tá? Evidentemente, isso é uma leitura geral, tá? Isso é uma energia geral. Se você quiser uma leitura com a sua energia específica, respondendo as suas questões, o meu número tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ali naquele contato de WhatsApp eu passo os preços, passo as datas, passo as formas de pagamento e os tipos de leitura que eu faço, tá bueno? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico, tá? Sigo indicando a apometria, mas sigo indicando a apometria com aquela profissional ali, porque é uma profissional que eu confio e conheço a competência. Ela e a equipe dela, com toda certeza, vão ter experiências bastante profundas para trazer para quem quiser consultar com elas, tá? Seguindo aqui. É como se o canceriano tivesse no fim de uma jornada, pelo que eu sinto aqui, tá? E esse fim de jornada, ele não é, claro, uma jornada física, é uma jornada do encontro com o próprio eu. E na medida em que eu vou chegando nesse final de jornada, a sensação de alívio vem crescendo no meu peito. Eu posso nem ter a noção física do que seja isso, eu posso nem ter a noção de onde é que é afinal que eu vou chegar, mas eu sinto que eu tô chegando. Sabe aquela sensação de aos poucos vai me nascendo dentro de mim uma sensação de completude, contentamento. Eles me dizem que é a união com o divino. É uma boa forma, talvez a única, né, de encontrar esse contentamento. E falando em novos inícios, a gente tem o As de Paus aqui, tá? Eu tô, assim, em um período em que eu encontro uma nova empolgação, uma nova vontade de vida. Posso, inclusive, nem estar buscando aquilo que eu estava buscando antes. Pode ser que antes eu estava confiando em uma felicidade conjunta, confiando em uma situação que me fizesse feliz, e hoje eu percebo que eu posso fazer isso tudo agora.
Eu posso ter toda essa sensação sem precisar esperar pelo outro ou sem precisar esperar por uma situação. E quando eu tô falando aqui de um as de paus que surge na vida do canceriano, eu tô falando dessa nova vontade de viver, dessa nova forma de ver a vida. Talvez seja aqui uma nova verdade surgindo, talvez seja uma nova... um novo gás que chega aí justamente do fato de eu ter mudado um pouquinho as minhas crenças internas, ter mudado um pouquinho os meus padrões de como eu enxergo cada situação, como eu enxergo cada necessidade minha, como eu busco alcançar cada objetivo meu. Quando eu tiro do mundo a responsabilidade de me fazer feliz, quando eu tiro do mundo a responsabilidade de me realizar, eu já dei vários passos nessa jornada, porque aí eu percebo que essa responsabilidade é minha. Esse as de pausa aqui nesse sentido que a gente está falando, ele está falando muito sobre essa nova faísca interna que me nasce, essa nova chama interna que me nasce no sentido de agora eu tenho uma garra para viver, uma garra de buscar os meus objetivos, uma garra de realização. Essa energia de fogo, essa energia que é trazida pelo as de paus, ela tem essa questão de... é um fogo realizador. É um novo início em que eu tenho força aqui para realizar as coisas que eu quero, porque eu descobri em mim a força interna que estava faltando, tá? E às vezes, claro, essa força interna vem de vários aprendizados que a gente foi tendo ao longo da vida. Nem sempre só com alegrias, nem sempre só com felicidades, porque como a gente está na 3D, a gente precisa do contraste do claro e do escuro para aprender, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Mais um novo início, tá? Talvez venha junto com esse novo início do próprio as de paus, mas o as de espadas ele tem uma energia diferente por ser energia de ar. Ele representa uma nova ideia, uma nova visão, uma nova verdade, uma nova mensagem que chega, tá? Como eu tô aqui com 2 novos inícios, eu tenho certeza que para muitos cancerianos, muitos mesmo, pelo energético das próprias cartas, é uma questão de eu ter percebido uma verdade aqui, talvez uma grande ficha tenha caído. Talvez eu tenha percebido algo a respeito de mim, a respeito da minha caminhada, a respeito de como funciona a vida. E essa chave que virou aí, essa tomadinha que foi acesa, esse interruptor que foi ligado com a verdade que chegou, me trouxe uma nova carga de energia de agora eu percebo, agora eu sei como fazer. E aí aquela vontade sobe. Talvez seja uma nova forma de ver a vida sim, talvez seja uma nova forma de sentir, talvez seja inclusive uma ligação com o espiritual que eu tô aprendendo aqui. Talvez seja um reconhecimento interno, é claro que você encaixa aí na sua situação, tá? Mas é muito... eles me mostram o canceriano olhando no espelho. Nem sempre um espelho físico, tá? Mas num processo de se reconhecer novamente, num processo de talvez pela primeira vez estar do próprio lado. Do tipo, eu dizendo pra mim mesmo, vamos lá que eu te ajudo, vamos lá que a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente quer. Então, com essa verdade nova que surgiu, com esse calor no peito aqui, eu sinto que há uma grande possibilidade aqui de o canceriano criar uma nova vida. Ir em direção ao tipo de vida que eu desejo, ir em direção ao tipo de vida que finalmente eu sei dentro de mim que quero e mereço. É vitória aqui pro... Faz tempo que eles estão me dizendo que é vitória aqui pro canceriano, tá? É vitória. E as nossas vitórias nunca são sobre o outro, tá? As nossas vitórias são sempre a gente vencendo nossas próprias sombras, a gente vencendo nossos próprios desafios, a gente vencendo aquelas questões que a vida traz pra gente resolver.
Só que tem uma grande mão da espiritualidade, tá? Tem uma grande mão da espiritualidade ajudando o canceriano a chegar a novos caminhos, a chegar a novas verdades, a chegar num novo florescer. É ajuda espiritual aqui com toda certeza, mas é claro que é uma ajuda espiritual que não poderia chegar na vida do canceriano se ele não tivesse dado os primeiros passos. A gente caminha primeiro. Aí a vida ajuda. Sempre é a gente que tem que decidir, sempre a gente que tem que dar o primeiro passo. É meio que um basta aqui pro canceriano, tá? É meio que o canceriano dando um basta em situações que se repetiam, em situações desgastantes, em situações que humilhavam, que diminuíam, em situações em que eu tinha que me diminuir para encaixar, em situações em que eu tinha que pedir por aquilo que eu não tenho que pedir. E aí, quando eu chego a essa verdade de que aquilo que eu mereço eu não preciso pedir, a coisa muda. O meu entorno muda. As pessoas que eu quero junto comigo mudam. Eles me dizem quebra de paradigma. Talvez seja muito essa questão da quebra de paradigma interno aí sim pro canceriano. Com, claro, a ajuda da espiritualidade nisso, tá? Ajudando em um tipo de reequilíbrio aí, ajudando em um tipo de cura que talvez eu estivesse necessitando há muito tempo. Aqui há uma cura da criança interna, tá? Aqui há uma cura da criança ferida, dos conflitos da criança ferida, aquelas questões que eu não percebo que tenho, mas que vem de crenças que eu recebi lá na minha infância, tá? Muitos que estão passando aí por situações amorosas em que são constantemente rejeitados, em que são constantemente deixados para trás, abandonados. Aquelas pessoas que estão passando por ciclos repetitivos em termos de atrair sempre o mesmo tipo de pessoa, de atrair sempre o mesmo tipo de padrão de relacionamento. Isso com toda certeza vem de um padrão de criança ferida, de padrão de criança que sentiu algum tipo de rejeição lá na infância, tá? Não precisa ser uma rejeição real, não precisa ser meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não precisa ser esse tipo de rejeição, tá? Como a gente, quando é criança, não tem um sentido completo, uma consciência completa no nosso mental, muitas vezes basta um gesto que a criança interprete como rejeição. E aí ela vem trazendo um padrão de lutar contra a rejeição, de conquistar o amor do outro, de convencer o outro a nos amar. Tá? Tudo isso porque lá na infância a gente percebeu que se a gente quisesse ser amado da forma que a gente achava que merecia, a gente precisava adotar uma determinada técnica, tá? Claro que na vida adulta não funciona e é claro que isso tranca a nossa vida amorosa. Então eu tô sim num processo de cura dessas crenças aí. Podem ser inclusive outros sistemas de crença, não precisam ser crenças de rejeição, tá? Mas sim crenças que mantêm você em ciclos repetitivos aqui. E há sim a ajuda da espiritualidade, tá? Porque esse canceriano aqui, ele por mais que ainda tenha esse anseio de um amor pleno, não tá aqui na busca, tá? Não tô buscando aqui desesperadamente uma relação, eu tô em um processo ainda em que é resgate de infância, que eles acabaram de me mostrar o 6 de copas. Aqui é um resgate de uma criança ferida, sim. É vitória, isso aqui é vitória. Não preciso nem dizer mais nada, tá? É tão vitória que a carta do mundo tá aqui. Com a carta do mundo, como é a última carta dos arcanos maiores, é quando eu percorri toda a jornada iniciada pelo louco, que é o arcano 0, e absorvi todos os conhecimentos que eu podia absorver dessa jornada. Então eu chego
aqui ao final do caminho. Lembra que, inclusive, esse assunto surgiu ali no começo da leitura, né? Eu tô chegando ao final de um caminho e por mais que eu não saiba exatamente o que seja esse caminho, eu sinto no meu peito essa sensação de que daqui a pouco o peito arrebenta e tá livre. A carta do mundo tá falando sobre isso. Observa que, inclusive, o peito desse ser que tá ali no meio tá aberto. Eu absorvi os conhecimentos que a vida me propôs. Teve sofrimento? Teve sofrimento. Tá? Teve alegria? Teve. Teve recompensa? Teve. Mas o principal é que eu chego aqui ao final dessa jornada com todo o conhecimento barra experiência, barra crescimento, barra maturidade que eu precisava chegar, tá? Tanto que tenho aqui uma carta de arcano maior, mostrando, você tá no ponto certo sim, canceriano. Eu tenho aqui mais um arcano maior, mostrando esse processo de cura interno, esse processo de resgate de criança ferida, também é uma coisa que a espiritualidade queria. E eu tenho mais uma carta de arcano maior aqui com o Hierofante, mostrando que talvez tudo isso tenha trazido você até um encontro de você com a sua espiritualidade, você com o seu eu superior, você com o centro do seu ego aí, que daqui a pouquinho vai ser mais e mais trabalhado a ponto de parar de representar para você desejos que não condizem mais com as suas necessidades reais. No fundo do baralho, a Rainha de Ouros, tá? Muito respondendo a questão aqui principal dessa leitura de quem é o seu próximo amor. Se eu chego nesse ponto em que eu cresço e maturo a ponto de chegar ao status de Rainha de Ouros, porque logo depois do 10 vem a realeza, se eu pulo do 10 de Ouros e chego ao status de Rainha de Ouros, com toda certeza eu... Voltando aqui, canceriano, acabou o tamanho máximo do meu vídeo, tá? Se eu chego ao status aqui de Rainha de Ouros, eu com toda certeza tô no energético necessário para atrair um Rei de Ouros. Quer dizer que é um milionário que chega na minha vida? Não, quer dizer que é uma pessoa que tem o mesmo objetivo de estabilidade que eu tenho. Apesar disso, eu não estou com pressa para chegar a nenhum desses caminhos, a nenhuma dessas situações. Tô trabalhando devagarzinho em mim, tô crescendo devagarzinho em mim e por enquanto esse foco tá interessante, esse foco tá bom, ele tá confortável. Como a gente tinha dito no começo da leitura, de que eu chego a um ponto, a um porto seguro em que sou eu mesmo o responsável pelo meu sucesso, segurança, tranquilidade, felicidade, estabilidade, tranquilidade. Tá bom, canceriano? Não senti aqui nenhuma energia pesada de situação do passado, tá? Se há, fica aqui embaixo na descrição do vídeo também a oração de limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, tá? Se você tá sentindo que precisa que a coisa abra aí na sua vida, que os caminhos se abram, que a coisa destranque, que você ganhe uma nova força de limpeza para caminhar, fica aqui o exercício e a oração do Arcanjo Miguel, tá? Tem que fazer por 21 dias. E dito isso, finalizo a leitura, tá? Daqui a pouquinho eu tô de volta com as leituras do início do mês e até lá eu deixo um grande beijo para você. Tchauzinho.